Por que portugueses e espanhóis não se entendem? A rivalidade que dura 900 anos. Você já ouviu falar de Espanha e Portugal? Dois países que ficam lado a lado, na mesma pontinha da Europa, separados por uma simples linha no mapa. Falam línguas parecidas, têm clima parecido, partilham séculos de história e, mesmo assim, quase nunca se deram bem. Mas você já parou para perguntar por que será que esses dois povos, tão vizinhos e tão parecidos, nunca se entenderam de verdade? O que os separa, afinal? Será apenas a língua? Ou será que há muito mais por trás disso? Quais são os verdadeiros motivos? Quais são os fatores reais que fazem com que, ao longo de quase 1000 anos, portugueses e espanhóis tenham vivido com aquela desconfiança, aquele orgulho, aquela sensação de que um nunca aceitou completamente o outro? Pois é exatamente isso que vamos descobrir hoje. Inscreva-se no canal Cor Explica e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma curiosidade que muda a forma como vemos o mundo. Neste vídeo de hoje, vamos falar sobre as razões profundas que tornaram portugueses e espanhóis vizinhos, mas nunca verdadeiros irmãos. Quando Portugal nasceu e a Espanha não gostou. Tudo começou há quase 900 anos. Naquela época, a Península Ibérica não era dividida em dois países como vemos hoje. Existiam vários reinos que se espalhavam por aquelas terras. O Reino de Leão, o Reino de Castela, o Reino de Aragão, o Reino de Navarra e ainda territórios que estavam sob domínio muçulmano. Não havia uma fronteira firme, não havia uma Espanha unida, nem um Portugal reconhecido. Tudo era ainda uma terra em construção. Foi no ano de 1139 que aconteceu algo que mudou tudo. Um homem chamado Afonso Henriques declarou a independência de Portugal. Ali, naquela terra pequena, entre o mar e as montanhas, nasceu uma nova nação. Parecia algo simples, mas a verdade é que isso desagradou profundamente aos reis vizinhos. Naquela altura, quem mais mandava na região era o Reino de Leão e depois o Reino de Castela, que mais tarde se uniram e formaram a base do que viria a ser a Espanha. Os governantes daquela terra olharam para o nascimento de Portugal e não viram um novo país. Viram, isso sim, uma parte do seu território que se tinha separado sem permissão. E isso para eles era inaceitável. A Espanha, que ainda não se chamava Espanha, mas que já era muito maior e mais forte, nunca aceitou de bom grado que um pedaço tão importante da península tivesse seguido por outro caminho. E Portugal, por seu lado, desde o primeiro momento, percebeu que a sua existência seria sempre questionada pelo vizinho maior. Assim nasceu aquela relação. De um lado, um país grande que achava que o pequeno lhe pertencia. Do outro, um país pequeno que jurava defender-se com todas as forças. Esta é a primeira e mais antiga razão da desconfiança entre os dois povos. Portugal nasceu contra a vontade da Espanha, e a Espanha nunca esqueceu que aquela terra, na sua opinião, nunca devia ter saído do seu domínio. Séculos de disputas, guerras e desconfiança. Ao longo de centenas de anos, a história desses dois povos foi marcada por batalhas, tratados, invasões e tentativas de domínio. A Espanha, crescendo em tamanho e poder, fez várias tentativas de recuperar o território português. Enviava exércitos, fazia alianças, pressionava, ameaçava. E Portugal, por seu lado, respondia sempre com a mesma firmeza: não somos seus, não pertencemos a vocês e não vamos voltar atrás. Um dos momentos mais importantes aconteceu no ano de 1385, numa batalha chamada Batalha de Aljubarrota. O exército castelhano, enorme e confiante na sua força, invadiu Portugal com a certeza de que seria uma vitória rápida. Pensavam que o povo português se renderia sem grande resistência, mas estavam completamente enganados. Os portugueses lutaram com uma coragem e uma determinação que deixaram todos espantados. Derrotaram o exército maior, mais forte e mais bem armado. Aquela vitória teve um significado que vai muito além de uma simples batalha. Ela provou ao mundo que Portugal era uma nação que não se deixava dominar. A Espanha saiu dali derrotada e humilhada, e Portugal saiu com a certeza de que a sua independência teria de ser defendida todos os dias. A partir daquele momento, a desconfiança transformou-se numa marca profunda. A Espanha aprendeu que não podia tomar Portugal à força, e Portugal aprendeu que a qualquer momento o vizinho poderia voltar a tentar. O tratado que dividiu o mundo e aumentou a rivalidade. Depois vieram os tempos das grandes navegações. Portugal foi o primeiro a lançar-se ao mar. Desbravou costas, descobriu caminhos, construiu rotas comerciais, criou um império que se espalhava por continentes inteiros. Pouco tempo depois, a Espanha também começou a fazer as suas descobertas e a reivindicar terras por todo o lado. O mundo era grande demais,
mas a ambição dos dois povos era ainda maior. Chegou o momento em que os seus interesses começaram a chocar. Ambos queriam as mesmas terras, os mesmos mares, as mesmas riquezas. Foi então que, em 1494, assinaram um acordo que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Desenharam uma linha imaginária no meio do Oceano Atlântico e decidiram: tudo o que ficasse de um lado seria de Portugal. Tudo o que ficasse do outro lado seria da Espanha. Parecia uma solução justa, mas na verdade foi uma fonte de ressentimentos que dura até hoje. A Espanha achava que tinha ficado com a pior parte, que a linha tinha sido desenhada para beneficiar Portugal. Portugal, por seu lado, achava que a Espanha não respeitava os limites e estava sempre a tentar tomar o que não era seu. E foi exatamente por causa desta linha desenhada há mais de 500 anos que o Brasil nasceu falando português e não espanhol. Um detalhe que a Espanha nunca aceitou de bom grado e que ainda hoje é lembrado com ressentimento por muitos. Assim, aquela disputa por terras e riquezas espalhou a rivalidade para muito além da Península Ibérica. Em todos os continentes, portugueses e espanhóis se cruzaram, se enfrentaram, se vigiaram, e a cada conflito, a cada disputa, a cada quebra de acordo, crescia mais aquela sensação de que não se podia confiar no vizinho. Os 60 anos em que Portugal deixou de existir. A ferida mais profunda entre os dois povos abriu-se no ano de 1580. O rei de Portugal, D. Sebastião, morreu numa batalha em África sem deixar herdeiros. O trono ficou vazio. E foi então que o rei da Espanha, Filipe II, que tinha laços de parentesco com a família real portuguesa, aproveitou a oportunidade. Enviou seu exército para Portugal e tomou o poder. Sem que ninguém pedisse, sem que o povo concordasse, Portugal passou a ser governado por reis espanhóis. E assim permaneceu durante 60 anos. Foram 6 décadas que marcaram para sempre a relação entre os dois povos. Durante esse tempo, Portugal perdeu a sua independência. Os seus interesses foram colocados de lado. As suas riquezas foram usadas para financiar guerras da Espanha. Os seus portos foram fechados aos seus aliados. O nome de Portugal parecia estar a desaparecer. O povo português sentia-se invadido, ocupado, tratado como se não tivesse direito a ter vontade própria. E por isso, nunca aceitou aquela situação. Guardou no peito a dor de ter perdido a sua liberdade e a certeza de que um dia haveria de recuperá-la. Até que em 1640, o povo se levantou. Recuperou o trono, restaurou a independência e expulsou os governantes espanhóis. A Espanha não aceitou de bom grado e a guerra durou muitos anos. Mas desde aquele dia, ficou gravado na memória de cada português. A Espanha, quando teve oportunidade, apagou Portugal do mapa. E ficou gravado na memória de cada espanhol. Portugal, quando teve oportunidade, virou-se contra eles. Esta foi talvez a pior época da relação entre os dois povos, e ainda hoje, quando se fala disso, se sente o peso daqueles 60 anos. Diferenças de caráter, de orgulho e de visão de mundo. Mas não é apenas pela história que os dois povos se afastaram. Há também diferenças profundas na forma de ser, de pensar e de ver a vida. A Espanha sempre foi maior, mais populosa, mais rica em recursos naturais. Por isso, criou ao longo dos séculos uma consciência de grandeza. Os espanhóis, de um modo geral, sempre tiveram um orgulho forte, uma forma de ser mais aberta, mais direta, mais confiante na sua força. Já Portugal, sendo menor, sempre aprendeu a ser mais cuidadoso, mais reservado, mais atento. Olhava para o vizinho maior com respeito, mas também com desconfiança. A Espanha olhava para Portugal e pensava: são pequenos demais, deviam estar conosco. Portugal olhava para a Espanha e pensava: são grandes demais, querem sempre engolir-nos. E assim, aquela diferença de tamanho e de força criou uma relação desigual que nunca se corrigiu. De um lado, a sensação de que Portugal é apenas uma parte que se perdeu. Do outro, a certeza de que Portugal é uma nação completa e independente, que jamais pertencerá a ninguém. Língua, cultura e aquela sensação de quase iguais, mas diferentes. Também a língua e a cultura contribuíram para este afastamento. O português e o espanhol são línguas que se parecem muito. Um português e um espanhol conseguem entender-se em muitas situações. Mas é precisamente isso que, em vez de aproximar, muitas vezes afasta. Os espanhóis tendem a achar que o português é apenas uma forma diferente de falar a sua língua, uma espécie de variante que deveria ser mais parecida com a deles. Esta é a história de uma rivalidade que dura 900 anos. Uma história que não está escrita apenas nos livros, mas que vive na forma como um povo olha para o outro. E talvez seja assim que vai continuar.
Dois povos parecidos, próximos, mas cada um seguindo o seu próprio caminho, com a sua própria língua, com a sua própria alma, e com aquela velha desconfiança que de vez em quando ainda aparece para lembrar de onde tudo começou. Inscreva-se no canal Cor Explica e não perca o próximo vídeo, onde continuamos a descobrir as histórias curiosas que moldaram o mundo em que vivemos.